Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos... é a terceira entrevista do projeto, Entrevista com Artistas. Essa é a entrevista que acontece hoje com o artista Marcel Diogo. E está acontecendo esse projeto, né, dentro da disciplina de pós-graduação de artes da UFMG, onde propõe, né, pensar metodologicamente a entrevista de artista como uma ferramenta de documentação da arte contemporânea. A escolha de Marcel se deu por se tratar de um artista mais novo em relação aos outros dois já entrevistados e nessa mesma disciplina, sendo uma experiência interessante para tudo, tá? O Marcel coordena, né, o ateliê do Ressaca, na fronteira entre as cidades de Belo Horizonte e Contagem, leciona em uma escola pública, desenvolve pesquisa em diversos meios, entre os quais destaca sua produção pictórica e projetos curatoriais independentes. Como curador, recebeu e coordenou 2 residências artísticas pela iniciativa Cerca, nas cidades de Cordisburgo e Congonhas, no interior de Minas Gerais. Em 2019, desenvolveu a exposição Brasa Brasil mais África, mostra que reuniu artistas, né, de diversas partes do território brasileiro e países africanos. Participou das residências artísticas Bar del Deserto, na Patagônia, e Crudo Arte Contemporânea em Rosário, na Argentina. Cemitério do Peixe, Morte e Magia nas Artes Visuais em Conceição do Mato Dentro. E tem mais, né, algumas coisas dentro de Minas Gerais. Arcane, né, residência artística de Casablanca, no Marrocos, e residência artística no Espaço de Quilombola, Teto Aberto, EQTA, é isso? Em Pinhões, Santa Luzia, Minas Gerais. E atualmente representado pela Diáspora Galeria. Obrigada, Marcel, pela presença. E vamos começar um pouco da nossa conversa. Sou eu que agradeço o convite e a possibilidade dessa conversa aqui. Oi, Marcelo, aqui é a Deise. Eu vou iniciar. Eu gostaria de saber como a escolha da licenciatura no seu período de graduação influenciou ou ainda influencia de alguma forma na sua produção artística? Essa é uma ótima pergunta. Eu acabei de falar disso hoje, assim. Eu não tô, excepcionalmente hoje, eu não tô no meu ateliê, né? Eu tô em Goiânia. Eu tô no espaço que é um ateliê de um outro artista, que é o Dalton Paula. Esse espaço dele, inclusive, ele intitula como o nome é Sertão Negro, Escola de Artes e Ateliê, assim. E ele pensa esse próprio ateliê dele como uma escola de artes, assim. E eu penso que o nosso pensamento a respeito do fazer artístico é muito parecido nesse sentido. Eu não separo o meu trabalho como artista do meu trabalho como professor, assim. Eu vejo que são a mesma coisa manifestadas de modos diferentes, assim. Quando eu estudei na Escola de Belas Artes da UFMG durante a graduação, e eu imagino que isso ainda se perdura até hoje, a licenciatura era um campo escamoteado, assim, dentro da própria escola, e era meio deixada de lado, assim, e a ideia de senso comum que ainda vigora, infelizmente, nos sistemas da arte é que, assim, se tornou artista, se tornou professor, né? O professor, a pessoa que fracassou como artista, né? Então, é curioso que quando eu menciono que eu sou professor, as pessoas sempre se assustam, falam assim, nossa, mas você faz muita exposição, é residência artística, como assim? Porque na cabeça das pessoas, nesse imaginário de senso comum, a ideia é que quem leciona não é professor e vice-versa, né? Quem é professor não leciona, mas a licenciatura... eu quis fazê-lo, eu fiz o bacharelado em pintura e, na sequência, licenciatura, porque a docência sempre foi um lugar que me interessou enquanto um lugar de investigação, assim, de pensar como se constrói essa possibilidade de ensinar e aprender a arte, ao mesmo tempo com uma possibilidade no campo de trabalho também,
E aí, cada vez mais que eu fui me enveredando por esse campo também da docência, o meu trabalho como artista ele foi tendo mais significância para mim e abrindo mais conexões com outras pessoas, assim. Então, eu vejo o meu trabalho como professor, eu trabalho atualmente como professor numa escola pública municipal de Belo Horizonte, né? E, assim, esse trabalho ele está diretamente conectado com as produções artísticas que eu faço, e por mais que não pareça, assim. E aí eu acho que, por exemplo, hoje eu estou aqui no ateliê de outro artista, um artista importante para as artes contemporâneas mundiais nesse momento, inclusive, que é o Dalton, e ele intitula o ateliê dele como uma escola de arte também, assim, dada a importância que é esse fazer artístico relacionado com esse ensino, aprendizagem também. Então, para mim, a licenciatura ela ocupa esse lugar extremamente importante, assim, porque também o meu próprio trabalho como artista, assim, o meu trabalho de arte é um meio de conhecer e aprender sobre o mundo, assim, sobre eu mesmo, assim, sobre outras coisas, né? Eu entendo a arte também como um dispositivo de investigação. Então, eu vejo muito conectado com a licenciatura e com essas questões do ensino e aprendizado, assim. Muito bem, obrigada. Nada. Marcel, a gente sabe que você faz muitas formas diferentes de arte, né? Você se utiliza de muitos meios diferentes. Você pinta, você tem a questão da fotografia, as impressões, você tem performances, instalações. Como que é para você, assim, esse momento de escolher a linguagem na qual você vai expressar o seu pensamento, a sua reflexão e tudo mais? Isso foi surgindo assim ao longo dos tempos. Eu formei primeiro, como eu já disse, em pintura, e aí logo que eu formei eu acreditava que eu era um pintor, assim. E aí toda a ideia que eu tinha, eu pensava que eu teria que transformar em pintura, né? E aí assim, eu tinha uma ideia, vou fazer uma pintura com isso. Até que chegou um momento que eu tive uma ideia, que é inclusive um vídeo que acho que está no meu site, ou com certeza no meu Instagram tá lá, né? Que é um vídeo que chama Outono 1575, né? Que eu pego aquela pintura de outono do Giuseppe Arcimboldo e reproduzo ela num porão na minha casa com as frutas e filmo ela se decompondo, né? Eu tive essa ideia e aí eu pensei em fazer isso e fotografando e fazer várias pinturas dela se decompondo, assim. E aí, o que seria um trabalho interessante, ou pode até vir a ser em algum momento, não sei, mas quando eu tive essa ideia e pensei em transformar ela em pintura, é por estar recém-formando, na verdade, eu nem tinha formado em pintura ainda nessa época, isso foi em 2006, e aí eu estava muito perto de formar e acreditando que eu me formar em pintura me tornaria um pintor, né? Mas aí, pensando nesse processo, nisso que eu tinha imaginado, eu percebi que a passagem do tempo, que seria a decomposição desse trabalho, era importante. Então, essa passagem do tempo sendo importante, eu refleti e cheguei à conclusão que esse trabalho deveria ser uma videoarte, né? Por essa importância dada do tempo decorrido ali. Então eu falei, não, preciso registrar isso e isso se tornar um vídeo. E aí, a partir desse momento, abre para mim uma consciência de que eu tinha ideias, né? E aí, assim, a partir dessa possibilidade de ter ideias, eu vou pensar qual que é o principal meio para materializá-las, né? E aí, assim, acho que para responder isso também, eu vou evocar um outro trabalho, que é um corpo que eu exponho ele até esse momento eu expus ele em galerias de arte, né, que é um corpo naquela posição de abordagem policial, né, dentro de uma galeria de arte. Esse trabalho chama Nem Tudo Que Vai para a Parede é Obra de Arte. E aí eu pensei esse trabalho para o espaço expositivo, e aí no final do mês agora eu vou levar esse trabalho para a rua, que é onde geralmente a gente vê essa imagem, né? Nunca tinha pensado ele na rua, que seria, entre aspas, o lugar dele, né? Dessa imagem. Assim, eu levei essa imagem para dentro dos espaços expositivos, das galerias de arte, assim, né? Primeiro num centro cultural, depois numa galeria particular também, para criar
esse objeto, esse elemento de incômodo mesmo, né? Esse ruído ali dentro desse espaço positivo. Mas aí agora surgiu, eu pensei na possibilidade, dentro de um edital de arte urbana que recém havia lançado em Belo Horizonte, eu pensei a possibilidade de instalar esse trabalho na rua, né? Pensando ele como uma obra de arte, como seria esse trabalho habitar a rua? Então, no final do mês, ele vai para a rua e, curiosamente, todo mundo que vê a imagem desse trabalho pensa que ele é uma performance. É muito comum as pessoas confundirem ele nisso. E aí, no dia, quase no final do mês, também dia 27, eu vou participar de uma mostra de performance de uma galeria de São Paulo, que é a Galeria Vermelho, aquela mostra Verbo de performance, e eu vou construir esse trabalho enquanto performance, assim, né? Porque foi algo que as pessoas pensaram que era uma performance dentro do meu portfólio e perguntaram se era, e eu disse que não, mas eu sempre me acendeu a ideia de talvez construir esse trabalho enquanto performance, porque ele gera essa confusão no imaginário das pessoas, e quando eu construí ele também, eu cheguei a pensar essa possibilidade de que ele poderia vir a ser uma performance também, né? E aí, essa mostra de performance, ter o interesse nesse trabalho enquanto performance, me pareceu algo muito significativo e que me trazia uma consciência dessa ideia que eu falei no início, né? Que eu tenho ideias que podem ser materializadas de várias formas, né? Então, assim, eu entendo o meu trabalho de arte principalmente ou inicialmente como uma ideia, né? E aí, dependendo de cada possibilidade de materialização, ele vai ganhando também outros corpos, digamos assim, outros sentidos, dependendo da materialidade ou do contexto, do local que ele está inserido, né? E aí, entendendo assim, essa possibilidade também múltipla e versátil do trabalho de arte, né? De ir reverberando e gerando significações, assim, dependendo do contexto, da materialidade e entre outras coisas. Muito bom, obrigada, Marcelo. Nada. Marcelo, você já até falou um pouquinho nessa resposta sobre a passagem do tempo, mas a gente queria dar mais uma aprofundadazinha nessa parte, assim. De maneira geral, como que você considera a passagem do tempo nas suas obras? Você pensa sobre a efemeridade dos processos? Por exemplo, nas performances, em outros suportes também? Sim, a coisa da efemeridade, assim, ela tá dentro de uns trabalhos, né? Eu acho que talvez as performances tenham isso mais, digamos que de uma maneira mais explícita, né? Porque pensando assim, eu tenho dentro do site e dentro das redes sociais os registros das performances, né? Assim, pensando, e aí algumas delas têm um registro pensado que obviamente, ele tem uma estética, ele tem algo, mas a performance, ela é essa ação que cria, de certa forma, uma conexão com as pessoas que estão dentro daquele espaço ali onde ela acontece, né? Então, eu vejo a performance como esse trabalho efêmero, mas também pensando nessa possibilidade que ele pode ser registrado enquanto ideia, né? Enquanto possibilidade de registro mesmo, num sentido que a gente pode até trazer para a aula aqui agora, de conservação mesmo de uma ideia ou de uma possibilidade de visualizar o que foi o trabalho, né? Embora ele é um trabalho cujo momento, o instante da performance, aquele tempo performático, ele é extremamente importante para o trabalho acontecer, ele pode existir nesse tempo contínuo do registro para trazer outras possibilidades de reflexão e estudos a respeito daquilo, né? Então, assim, eu entendo que para o trabalho de performance, o tempo e o momento e o instante, ele é extremamente importante, mas ele não precisa ser o único momento daquele trabalho, assim, né? Ele pode existir enquanto registro também, assim como uma pintura num livro também pode nos servir como um objeto de estudo, né? Como possibilidade de reflexão e de existência num outro formato, num outro tamanho, numa outra planaridade, inclusive, que a própria pintura não tenha, né?
Oi, Marcelo, tudo bem? Você até já praticamente nos respondeu, assim, só queria pontuar uma dúvida nossa em relação também à sua performance intitulada Nem Tudo Que Vai para a Parede é Obra de Arte, né? E a gente tinha percebido mesmo essa diferenciação de classificação que você tinha proposto mesmo, de que você entende mais como uma instalação. Eu queria entender com relação a o que se afeta em relação ao conceito do trabalho. E agora, com relação a essas mudanças, assim, de você perceber ela como performance, o que isso altera para o conceito da obra? Assim, a ideia do conceito desse trabalho é porque eu moro em Contagem, né, na divisa de Contagem com Belo Horizonte, que é uma área periférica da região metropolitana de Belo Horizonte. E aí, enquanto um homem negro periférico, assim, a minha pré-adolescência, adolescência e o início da vida adulta, eu sofri muita abordagem policial, né? Eu não sei nem dizer quantas de tantas que foram. E aí é sempre uma tortura psicológica, né? Assim, já sofri abordagem do policial colocar a arma na cabeça mesmo, e, e a mais violenta dessas foi uma pela Rotan, que é uma polícia de embate de Minas Gerais, né, mesmo. E eu lembro que o policial, ele tava eu e o Saulo, que é um amigo negro também, mas de pele escura. E o policial saiu do carro e sacou a arma nele, falou com a gente assim, né, mão na parede, a gente já estava acostumado, infelizmente, com essa situação, já colocamos a mão na parede, ele sacou a arma e deu para o outro e disse assim, aponta uma para a cabeça de cada um, se olhar para trás você atira, né? E aí, na hora que ele falou isso, por mais que eu já estava acostumado com a violência dessa abordagem, assim, eu achei muito absurdas. E aí, quando eu olhei para trás, o policial que tinha pegado essa arma do outro, assim, que já estava com a arma dele em pulso, ele estava ajoelhado numa posição de tiro, assim, com uma arma apontada para a nuca de cada um de nós, assim. Então, é uma situação que eu vivi, esse trabalho, e que depois de um tempo eu parei de ser abordado, assim, de certa forma, acho que talvez muito pelos lugares que eu ando, pela roupa que eu uso, né? A polícia sabe identificar muito bem esses códigos, de certa forma, e quem ela aborda, como aborda e onde aborda, né? E aí, esse trabalho ele é para refletir um pouco a partir da minha própria experiência pessoal, mas pensando também nessa violência institucionalizada do Estado, assim, que ainda é muito presente, sobretudo nas periferias e sobre os corpos de homens negros, sobretudo de homens negros, né? Então, é um trabalho que pensa um viés de uma denúncia, né, de uma crítica social para fazer eclodir ali no espaço positivo uma reflexão sobre algo que eu entendo que precisa se findar, assim, de fato, né? Algo que precisa ser discutido, repensado e acabar. Então, esse trabalho, o conceito dele, a ideia dele, ele vem no viés de um trabalho enquanto uma denúncia mesmo, um trabalho no âmbito político, pensando que todo trabalho é político, mas a partir desse viés de crítica mesmo a uma estrutura estatal, que é a polícia, sobretudo a polícia militar, assim. Mas é interessante essa pergunta, e acho que eu vou complementar ela com algo que você não perguntou, mas que eu considero interessante, é que durante a pandemia, no meu ateliê, assim, refletindo sobre os meus trabalhos, me incomodou a quantidade de trabalhos que eu tinha refletindo sobre a violência, assim, e denunciando a violência, assim, por mais que eu considere isso importante, eu penso que diante de um contexto extremamente violento, como o da pandemia, com uma mortandade gigantesca de pessoas, um governo federal extremamente genocida, né, que demonstrou profundo desprezo por esse contexto de morte contínua, me incomodou um pouco essa violência presente dentro dos meus trabalhos, por mais que eu considere ela importante enquanto caráter de denúncia. E aí, dentro disso, eu também comecei a construir outros trabalhos, focar um pouco mais em outros trabalhos que estão pensando.
a exaltação de saberes populares e forças que também são importantes para manter a nossa existência e o bem-estar. Então, daí vem uns trabalhos que acho que não estão no meu site, mas estão no meu portfólio, que é uma mão segurando uma espada, aquela planta, uma espada de Yansan, falando a gente é poder, uma outra série de trabalhos que é uma ressignificação dos signos da República, que eu chamo de República Comunitária Afro-Indígena, entre outros, para pensar essa sabedoria popular que também nos permite continuar existindo e resistindo, assim, né? Minha pergunta ainda está na direção desse trabalho, desses primeiros trabalhos seus, Marcel. Considerando que as suas obras possuem uma forte reflexão social, como tem sido a recepção delas pela crítica e pelo público? Acho que depende, né? São variáveis. Tem pessoas que se incomodam bastante assim com os trabalhos, porque tem uns trabalhos que acho que a reflexão é mais sutil. Tem outras que ela é direta. Um trabalho que recentemente está naquela exposição em homenagem a Carolina Maria de Jesus, um Brasil para os brasileiros, né, que abriu no Instituto Moreira Salles, e agora ela foi para o Sesc Sorocaba. Eu tenho 3 trabalhos, são faixas, né, e aí tem 3 frases muito diretas, e uma delas só gosta do frio quem tem abrigo, assim, né, e aí são frases bem duras e bem diretas. A outra frase é: numa sociedade desigual todo mundo é desgraçado. E a outra é: os ricos odeiam as pessoas, a prova disso é que transferem a obrigação de cuidar dos seus filhos aos pobres, assim. Então, ela está falando de questões sociais, e para pegar essa primeira que eu disse, que ela foi muito recompartilhada num momento recente que fez bastante frio, né? Essa frase, só gosta do frio quem tem abrigo, assim. O que me importa desse trabalho não é o frio, não é o... Uai, piscou aqui. Não é a questão, assim, eu não estou discutindo do frio, ou o gosto do frio ou não. Eu não estou discutindo a questão das pessoas poderem gostar do frio ou não, porque às vezes o público ficava discutindo isso, um lugar de tipo, eu não tenho culpa se eu gosto do frio, ou então não é uma responsabilidade minha se tem as pessoas na rua, né? Mas eu acho que a outra frase responde isso, né? Que dentro de uma sociedade desigual todo mundo é desgraçado. Mas para mim a questão não é o frio em si, não é a falta de abrigo, é o contexto, é essa condição que de um sistema social que ele prevê, para que umas pessoas sejam muito ricas, ele prevê que algumas pessoas precisem ser muito miseráveis a ponto de não terem uma casa, não terem condição de comprar uma casa, assim. Então, para mim, essa frase, ou qualquer outro trabalho que seja uma pintura, que seja uma imagem de um corpo numa situação de abordagem dentro de uma galeria, ele é uma imagem, um texto, um elemento disparador de uma reflexão, né? Então, eu sempre procuro construir uma imagem que ela parte de mim, mas ela parte de mim para gerar uma reflexão em outras pessoas, que inclusive podem ser diferentes da minha reflexão, assim. Esses trabalhos que eu acabei de mencionar nas 3 frases, eu estou querendo discutir algo para além do que está ali no texto. Muitas pessoas se atêm ao texto, tudo bem também, sabe? Se elas querem se ater ao discurso que está ali e pensar que, literalmente, aquela questão ali, ela precisa ser aplicada, ou precisa estar nesse lugar de certo ou errado, ok, é o caminho de leitura que essas pessoas fazem sobre isso, né? Mas eu entendo as obras amplas, abertas, e como disparadoras de reflexões, que podem até ser contrárias do que eu pensei a princípio, assim.
Marcel, quando você vai contando aqui pra gente todo o seu processo criativo, a gente percebe que é uma coisa que vem muito de você e que isso é importante para você dentro do seu processo. Mas em casos assim que tem algum edital ou alguma encomenda, como que funciona isso para você assim? Como que é diferente ou segue mais ou menos o mesmo caminho do seu processo criativo? Acho que segue um pouco o caminho do processo criativo. Acho que eu posso falar de um trabalho que eu construí para um edital, que é um trabalho que eu construo um campo de covas rasas, né, numa residência na Patagônia Argentina, uma residência chamava Barda del Deserto. E aí, para esse trabalho, eu vi esse edital dessa residência aberto e sempre me impressionou como a população argentina lidava com a questão da ditadura de lá. Assim, eles têm o dia da memória, né? Coisa que a gente no Brasil não tem, assim. E aí eles têm muita discussão, muita reflexão e muito combate às violências dos governos militares. E aí isso sempre me impressionou e eu sempre tive vontade de fazer um trabalho, reflexões sobre isso, assim, né? Então, assim, parte de um interesse meu, mas nesse caso, quando eu vi esse edital aberto, eu comecei a pensar qual trabalho me interessaria para construir nesse lugar, assim. E aí, então, a partir dessa reflexão, esse trabalho surgiu. E é interessante lembrar desse trabalho aqui, porque esse espaço onde essa residência agora se tornou um museu a céu aberto, então, assim, ainda tem os vestígios dessas covas que eu fiz lá, e onde tem trabalhos que foram instalados, desenvolvidos nesse espaço, que é na província de Rio Negro, na Argentina, na entrada da Patagônia, né? As pessoas que organizam e a curadora, que é a Maria Eugênia Cordeiro, ela colocou uns QR Codes, assim, que as pessoas podem ir com o telefone e levam para um site onde vai ter fotos de quando eu construí, um vídeo que eu estou falando a respeito desse trabalho, que eu acho que isso tem a ver também um pouco com a disciplina de vocês, né? A ideia de conservação, de registro e de possibilidade de organização, né, desse material e para possíveis possibilidades, inclusive, de estudo e de pesquisa disso. Então, assim, eu acho que é inevitavelmente parte da minha pessoa e dos meus interesses, mas aí me interessa também considerar o contexto, os espaços, entre outras variáveis, assim, e aí meio que cada trabalho também é um trabalho, assim, né? Depende, e até mesmo pensando assim a possibilidade de pode ser que um trabalho existindo em um lugar ele pode se tornar outro ou com outras características em outros lugares assim, né? Ainda um pouco sobre o seu processo criativo, na hora assim que você vai pensar, formular uma obra, você pensa na preservação? Pensa na escolha de materiais ou na própria linguagem que você vai escolher para realizar a obra? Olha, no início eu fui muito preocupado com isso. Eu considerava isso importante assim. E aí depois de um tempo eu não posso dizer que eu ignoro isso, eu levo isso em consideração, em alguma medida, mas entendendo que isso não pode se sobrepor ao trabalho, assim, né? Porque às vezes, se o trabalho ele exige uma natureza efêmera, então assim eu não posso, não faz sentido eu buscar uma possibilidade assim de fazer ele ser perene, né? Ele não ser efêmero só por uma questão de uma preservação, assim, para que ele perdure, né? Porque aí eu entendo que aí seria outro trabalho, assim. Então, no início, isso foi uma preocupação, acho que um tanto mais constante, assim, para mim, mas depois eu entendi que alguns trabalhos, algumas pesquisas, eles vão ser efêmeros mesmo, e aí talvez vão sobrar só o registro dele, né? Em algum momento, assim, ou talvez nem isso, e tudo bem também, assim. A gente, inclusive, vai morrer um dia mesmo, e faz parte.
Oi, Marcel. Ainda nesse segmento da preservação, eu queria te perguntar especificamente sobre uma pintura a óleo, Carinhosa Cafuné. E aí a gente se perguntou se os materiais escolhidos são um convite ao toque, né? Uma pelúcia. Você pensou nesse material principalmente querendo essa questão do estímulo, a interação do público? É possível essa interação ou não? Ela realmente não foi uma obra para ser interativa? Esse trabalho, assim, eu pinto desde os 13 anos de idade, né? Sim, e aí esse trabalho ele é muito recente e parte de uma inquietação, assim, de uma busca por outros suportes, assim, para pintura. E aí eu tava muito afim de pintar um retrato do James Baldwin, né? E aí eu queria pintar um retrato dele que fosse algo digno, algo bonito, algo exaltante, assim, da figura dele. E aí eu fui numa loja de tecido comprar um veludo, assim, para fazer uma pintura sobre o veludo, porque entendendo que esse suporte traria uma pompa e uma certa altivez assim para essa fotografia que eu queria construir ali. Além disso, de buscar também um desafio para mim enquanto pintor, assim, de um suporte que de certa forma me desafiasse, que poderia me trazer ali outras reflexões, outras possibilidades de aprender, né? Aí, dentro desse armarinho, eu descobri esse material que chama pelúcia baixa, ou pele, como é que é o outro nome? Eles chamam de pelúcia baixa ou pelo falso, não sei, uma coisa assim, que era um pouco mais opaca do que o veludo e um pelo um pouco mais alto, assim. E aí, essa escolha se deu de forma bem intuitiva, assim. Alguns trabalhos eu preciso pesquisar muito antes, eu preciso refletir muito antes de executar eles, e outros eu tenho uma ideia e já me lanço na experiência, assim, vou seguindo a intuição para ver o que o próprio trabalho me diz a respeito dele. Então, quando eu comecei a pintar esse trabalho, eu percebi que o próprio ato de pintar, né, ele me exige que eu pinte considerando a direção do pelo, né, por mais que eu queira e contrário àquele pelo, eu não posso ignorar a materialidade desse suporte, né, não que eu possa ignorar outros, mas esse, explicitamente, ele me dita algumas regras, alguns comportamentos ali, como proceder, porque senão eu não vou conseguir construir essa pintura figurativa, esse retrato, né? E quando eu comecei a pintar, eu considerei isso um problema, né? E aí pensei assim, nossa, mas para que eu fui inventar isso, né? A vida já está complexa, eu ainda invento um material para pintar mais complexo ainda. Mas aí eu continuei pintando e pensei, não, mas eu acho que tem algo precioso nessa experiência também. E aí, pintando, eu refleti que o próprio ato de pintar, o modo de pintar esse retrato nesse material, era como um cafuné, assim, né? Era como um carinho, eu precisava construir com muita ternura, delicadeza e um carinho para conseguir construir essa imagem ali. E aí, como era esse carinho sobre esse pelo do material, eu falei, gente, isso é um cafuné, né? E aí surge o título dessa série de trabalhos, né? Que é o Carinhosa Cafuné, e essa própria experiência e situação me traz várias reflexões sobre essa construção artística, né? De pensar o que era construir esse retrato, que é um rosto de um homem extremamente oprimido por uma sociedade racista, né? Extremamente violentado, e construir isso com carinho, entre outras coisas. E aí, depois dele, eu faço o retrato da Carolina Maria de Jesus, depois da Conceição Evaristo, e tem outra que depois eu posso mandar para a Magali para mostrar para vocês, que é uma Conceição também um pouco maior, que eu não tenho postado em nenhum lugar, mas posso mandar para vocês verem. Então, aí me surge essa questão, cujo tato é extremamente importante, assim, porque, inclusive, a montagem desse trabalho, ele não vai estar em chassi, ele vai ter só uma corda em cima, como se fosse uma flâmula,
mais costurada, porque eu não quero nada rígido, ele é esse lugar da maciez. E as pessoas sempre têm vontade de tocar, mas, assim, para mim, toda e qualquer pintura é para ser tocada mesmo, assim. Porque a pintura é um objeto de arte que, assim, exige o toque, né? Ele é para ser tocado mesmo. Obviamente, isso é um problema para a conservação, mas aí eu penso que não me interessa privar as pessoas dessa experiência, assim, sabe? Porque eu penso que a possibilidade de tocar essa pintura também, as pessoas vão querer fazer um carinho nesse pelo, né? E aí eu acho que evoca o que o cerne desse próprio trabalho, assim. Então eu penso nesse trabalho, sim, por mais que ele seja uma pintura, como um trabalho com a possibilidade de interação com o público, né? E aí, diante disso, eu entendo que a gente precisa desenvolver possibilidades de conservação, né? E restauração disso, que pode vir a ser muito tocado, muito, digamos que manuseado ali, né? E aí, enfim. Não, respondeu de maneira completa. Obrigada, Marcelo. Na sua obra Pitanga, Marcelo, tem uma árvore. E aí a gente queria saber se tem algum tipo de orientação para conservação, se pede que substitua a árvore de acordo com as exposições, condição de iluminação para essa árvore na sua instalação, tem algum dispositivo para estar irrigando a árvore no período da exposição? Como que é para você, assim, essa questão da conservação dessa obra? A conservação é regar a cada 3 dias, né? Essa árvore, ela inclusive está comigo até hoje, mas eu doei ela para o meu irmão plantar no sítio dele. Mas precisa ser uma árvore de pitanga, né? Então eu considero a possibilidade de, quando eu for mostrar esse trabalho de novo, tudo bem, a aquisição de uma outra árvore de pitanga e uma floricultura, assim, só precisa ser uma pitanga, mas não necessariamente uma árvore específica, que foi essa primeira da instalação, né? E aí a ideia é que, uma vez no espaço expositivo, que tenha a possibilidade de alguma pessoa dentro da instituição, do local que esse trabalho vai ser exposto, para regar, assim. E aí, de preferência, sim, num lugar iluminado, assim, algo que seja possível essa árvore sofrer o menos possível, assim, nessa coisa. Mas aí, como é um trabalho que fala um pouco da minha história de vida, da minha relação com meu pai, que foi um imigrante legal nos Estados Unidos, né? De pensar essa importância de uma internacionalização de um artista para ele ter um respaldo maior do sistema, né? Então, ela precisa ali desse ser vivo, figurando, assim, metaforicamente, o que é a minha experiência de vida enquanto artista, e foi a experiência do meu pai enquanto um imigrante legal, né? Então, a árvore, enquanto ser vivo, é uma metáfora para a nossa existência enquanto seres vivos, né? Então, ela cumprindo esse papel e fazendo esse trabalho para nós, porque eu entendo que a árvore ali, ela está trabalhando, né? Ela precisa, de alguma forma, ser bem cuidada também, né? Porque eu também não quero reproduzir o que o sistema faz com a gente, com ela. Ô, Marcel, por que pitanga? Por que uma árvore de pitanga? Porque é uma árvore nativa do Brasil, né? E aí, assim como eu sou brasileiro, nativo daqui, meu pai também, a escolha da pitanga é por conta disso, né? E aí no texto fala isso, né? Pitanga é nativa do Brasil, né? Sem chance de crescimento no país, pitanga foi para o exterior, né? Uma ironia para falar dessa. Pois é, você sabe que a pitanga é uma árvore que ela é proibida, né? Parece de ser, por exemplo, colocada no espaço público, porque ela cai muito, ela suja muito. A pitanga tem uma questão aí, que ela não, em vias públicas você não pode ter pitanga. Inclusive teve um trabalho também no Itaú Cultural uma vez, que o Gilberto Prado também fez, que também era pitanga, né? Então é por isso que eu te perguntei, porque existem outras árvores também nativas, enfim, né?
e porque o simbolismo da pitanga, né? E tem toda essa questão que a pitanga, né, ficar no museu, no espaço, ela é proibida. E eu não sabia também, fiquei sabendo com esse trabalho. Não sabia também não, acho que cria uma outra camada de sentido para esse trabalho, mais ainda ela ser uma persona não grata no espaço público, né? Exatamente, pois é por isso que acho que o Gilberto usou isso. Gilberto Prado, acho que foi um grupo de pesquisa também de lá, trabalha com arte e tecnologia, e a pitanga respondia, eles plantaram essa pitanga durante um tempo, né, fizeram especialmente. Então é por isso, acho que tem que investigar um pouquinho, mas eu não tenho muita certeza, mas parece que ela é uma persona não grata mesmo, porque ela vai caindo, né, sujando demais o espaço público, sei lá, mais ou menos por aí. Bom, Flávio, né? A próxima pergunta, Marcelo, você já respondeu um pouco, mas eu queria fazer perguntar uma questão mais específica de uma série, na verdade, sua de arte urbana, Armas. Qual que é a sua preocupação em relação à conservação dessas obras que são produzidas com papel, cola e tinta, né? Então, você tem aí uma estratégia de produção que traz essa questão da efemeridade que você tem falado tanto. Além da documentação, é também feito algum eventual restauro da obra, né, da série de obras? Assim, a minha pergunta, para você é importante, assim, se ela desmonta demais durante um tempo previsto, você acha importante fazer esse restauro ou não é mais importante depois que você finalizou o trabalho? Não é importante, não. Eu não tenho nenhuma preocupação com a duração desse trabalho assim, ao longo dos tempos. Esse para mim, completamente efêmero mesmo. Assim, considero importante, inclusive, a ação de construção desse trabalho. Alguns, em algum momento, ainda foram instalados sem autorização, inclusive, de forma ilegal no espaço público, assim, e aí instalou e que o trabalho possa reverberar ali enquanto imagem, para trazer reflexões para as pessoas que passam ali, enquanto for possível, assim, né? E aí, que ele dure enquanto durar mesmo. Estava sem som, Margarida. Você continua sem som, Magali. Eu estava chamando o Flávio, mas eu acho que para fazer a próxima, ou você, Lilian? Na verdade, eu até posso fazer, mas eu acho que está bem respondido. Assim, eu acho que também. né, assim, eu só vou colocar alguma questão. Ele pode ser bem, eu acho assim, rápido no seu site, porque aí a gente entra num outro lugar da comunicação e da divulgação do trabalho. E aí, mas ele pode ser rápido, porque ele já tem respondido bastante. Assim, no seu site, na aba Portfólio, temos acesso a muitas de suas produções por meio de fotografias e audiovisuais. Você tem outros registros de suas performances com outras ferramentas? Não, basicamente é vídeo e fotografia mesmo, assim. Uhum. Ainda nessa linha, Marcel, ainda nessa linha, em relação a registros, né? Você diz que você não tem, então você desenvolve projeto ou instruções das performances ou instalações? Se sim, estes projetos são arquivados por você de alguma forma? Você tem um roteiro, assim? Tem alguma descrição, assim, algum registro do que é necessário ter ali, mas é bem básico, bem sucinto, entendendo também que, assim, depende do contexto onde esses trabalhos vão acontecer, né? Então, assim, porque aí eu penso a possibilidade de construção desses trabalhos, dependendo do local que tiver disponível, né? E aí
vamos supor, uma performance que chama-se peteca, né? Eu já fiz ela num espaço que tinha um chão que era meio um chão cinza de cimento, e já fiz ela num espaço que tinha um taco, assim, um piso de madeira, né? Então, aí vai mudar, por exemplo, assim, a cor do texto que vai estar de marcação ali no chão, porque o importante é demarcar um campo e os escritos que vão estar ali assim. Então, isso pode ser variável, não necessariamente o trabalho ele precisa ter uma bula que vai ser seguida à risca ali. Eu penso essa possibilidade de uma negociação, uma reflexão sobre qual o contexto que tem e a melhor forma para construir aquela ideia, aquele trabalho naquele espaço, assim. Entendi. Obrigada. Oi, Marcelo, tudo bom? Então, ainda seguindo um pouco nessa lógica da performance, nós ficamos um pouco curiosos, assim, você separou numa aba assim, do seu site que o vídeo da performance Cabo de Guerra, né? E aí é interessante porque, eu não sei se foi uma questão particular desse trabalho, mas não tem outros vídeos de outras performances. E a gente se perguntou se você entende esse trabalho como um registro da performance ou se você entende ele como uma outra obra, ou própria obra do trabalho. Acho que no site não tem outros registros por falta de atualizar mesmo. Mas eu entendo ele como um registro, porque eu penso que essa performance Cabo de Guerra ela precisa da ação no espaço. Eu entendo que a ação no espaço ela tem uma força que o registro, por mais que ele possa explicitar isso visualmente, ele não consegue abarcar ali essa energia que é do momento, né? Mas o registro ele é pensado também esteticamente, né? Os meus trabalhos, e eu entendo que isso tem a ver também com a minha formação em pintura, assim, os meus trabalhos ele tem uma carga bidimensional muito grande, né? Se a gente for olhar assim, inclusive as performances, as instalações, elas são para parede, assim como as pinturas são para parede, isso é uma característica do meu trabalho, assim, não que seja um problema, uma solução, é só uma característica, entendendo que eu tenho um caminho de um pensamento, digamos que bidimensional, assim, entre aspas. Então, essa performance também, por mais que ela seja uma performance, uma ação no espaço, ela tem um ponto de vista, né? Porque com essas marcações de campo, ela tem essa estrutura que é essa estrutura tradicional da pintura, inclusive, né? E a ação acontece nesse lugar bidimensional, assim. Então, ela tem essa possibilidade de visão, né? Ela é apresentada assim, pelo menos como eu imagino e executo ela. Então, diante disso, ela de certa forma, ela facilita, né? Assim, ajuda a possibilidade de registro, porque aí ela é um registro frontal mesmo da ação que acontece, assim. Então, eu penso, o registro também é a questão estética dele, assim, eu considero isso. Isso é importante para mim, mas eu não considero o registro como um trabalho de arte, assim, ele ainda é um registro, mas sem desconsiderar a importância dele ser um registro esteticamente pensado, assim, segundo composição, entre outras coisas. Certo, obrigada, viu? Nada. Você já comentou um pouquinho que a parede é importante para você nas suas instalações, nas suas performances, mas qual que é o seu critério para escolher assim os lugares onde você vai performar, onde você vai fazer suas instalações? Que outras características esse espaço tem que ter para você pensar assim, putz, aqui eu quero pôr o meu trabalho? Acho que depende, assim, né? Quando eu estou fazendo uma performance, assim, eu penso o espaço também como suporte, né? Assim como a tela vai ser um suporte para pintura, né? A pelúcia, o tecido de pelúcia também pode ser um suporte para pintura.
Então, o espaço, ele também ele pode vir a ser, e eu considero ele como suporte para acontecer essa ação, né? E aí, dia 27 agora, nessa mostra de performance verbo, esse trabalho que ele se tornou uma instalação, ele vai ser feito enquanto performance na fachada da galeria, então do lado de fora. Para mim é importante que ele seja do lado de fora da galeria, na fachada, porque são os lugares que geralmente a polícia aborda a gente, né? Assim, do lado de fora, ou então muitas vezes em abordagens policiais dentro de espaços fechados, né, as pessoas são levadas para fora para apoiarem na parede assim e serem revistadas, entre outras possibilidades de tortura, assim. Então, eu entendo o espaço como um suporte, assim, e aí no caso da performance específica como suporte, assim como uma tela pode ser um suporte para pintura, um papel, um suporte para o desenho, né? Sobre duas performances de ação suas específicas, cabo de guerra e peteca. Na verdade, elas têm propostas evidentemente diferentes, mas eu queria saber sobre o encerramento dessas performances. Né? O cabo de guerra provavelmente é quando um dos grupos consegue forçar o outro a passar sobre o espaço. Mas peteca, como que se termina, como é medido esse fim? É através da exaustão física dos corpos? É meio que uma decisão minha, assim, o fim da performance. Esses dois trabalhos especificamente são, inclusive, os meus primeiros trabalhos de performance, entendendo essa minha formação acadêmica que vem da pintura. Eu tinha muita dificuldade para pensar outras possibilidades de trabalho, como performance, trabalhos tridimensionais, inclusive os meus trabalhos que são objetos também eles estão muito vinculados com um ponto de vista, com a parede, né? Eu tenho um outro trabalho de instalação que é tridimensional, que são os braços, eles são fixados na parede, umas outras armas, tem um ponto de vista, assim, e são bem pictóricos também, uma relação. Então, eu, diante de uma dificuldade minha de pensar performance, eu entendia que o meu caminho para experimentar e propor e vivenciar trabalhos de performance seria propondo ações que fossem jogos, por exemplo. Então, esses dois trabalhos que são as primeiras performances que eu desenvolvi, eles são jogos, assim, entendendo que eles são propostas de ações que têm certas regras, tem um campo definido, regras definidas, né, como se fosse um jogo, mas cujo final, cujo desenvolvimento, o desenrolar dessa coisa é imprevisto, né? Então não é uma encenação de uma ação, né? É uma proposição de uma ação cujo final, cujo desenrolar dela, assim, ele não pode ser previsto, né? E aí o cabo de guerra, ele chega em algum momento de exaustão, assim, não exaustão completa, mas assim, um time ele acaba por várias vezes subjugando o outro, assim, e aí eu entendo que essa imagem sendo construída ali no espaço expositivo reiteradamente, ela já expressa o que era a intenção do trabalho, né? De trazer uma reflexão sobre essas disputas impostas que representam a desigualdade do sistema, assim. Então, depois de um certo tempo, ela dura em torno de uns 10 minutos, mais ou menos assim, eu largo a corda e saio, assim, e aí como é um trabalho proposto por mim, as pessoas que estavam participando entendem que é o momento de finalização do trabalho. E aí esse da peteca também, assim, ele é uma ação que ela vai se repetindo, e como ela
ela vai construindo cenas que se repetem. Depois de um dado momento, eu entendo que a continuidade dessa repetição já não faz mais tanto sentido, assim, para ali, assim, ter mais ou menos daquelas imagens que foram construídas ali, não importa, assim, o que importa é o que foi construído ali, expressado com todos os recursos e as ações que estão ali. Então, eu saio de cena e a outra pessoa que joga comigo entende que ela precisa sair de cena também e aí termina o trabalho. Então, é uma decisão. Mas, por exemplo, na performance que eu vou fazer dia 27 agora, a ideia é que a gente fique na posição de abordagem policial o máximo que conseguir, assim, até a exaustão mesmo, para gerar essa imagem de incômodo que não se soluciona, né? Não se cessa ali. Essa, essa constante imagem de incômodo sem mesmo, né? sem uma resolução disso, entendendo que isso, para mim, remete à ideia do trabalho, que é de pensar que essa violência policial ela existiu muito desde que a polícia existe, né? Assim, há séculos, e ela continua a existir. Então, assim, esse tempo extremo, né, de persistência do trabalho, ele está conectado com o próprio conceito do trabalho, a ideia do que ele vem a criticar, assim. Então, aí, a persistência do tempo, ela é importante para o próprio trabalho, né? No caso do cabo de guerra da peteca, não. Talvez o cabo de guerra até poderia também ter esse lugar extremo de exaustão, assim, para significar essa constante luta de classes, onde as pessoas estão nessa situação até elas se exaurirem, né, para pensar na questão do trabalho, né? Mas no momento que eu fiz essa performance, só fiz ela uma vez, eu considerei que as imagens criadas ali nesses 10 minutos já eram suficientes para refletir sobre isso e a gente abandona o campo. Uhum. Pela sua resposta, a gente já consegue perceber que você é um elemento muito importante dentro das suas performances. E pensando assim numa reexibição, você acha que seria possível, né, com tudo que você já acabou de contar pra gente, seria possível outras pessoas reapresentarem essas suas performances com suas instruções, ou é uma coisa que só você faria mesmo? Eu penso que sim, que é possível que outras pessoas apresentem esse trabalho. Nessa mostra verba agora eu vou apresentar enquanto performance esse trabalho, nem tudo que vai para a parede é obra de arte, e um outro trabalho que é uma instalação também, mas que todas as pessoas igualmente pensam que é uma performance, que chama Apagamento, né? Que é um corpo envelopado com papel branco na parede, com o pé esquerdo do lado de fora. As pessoas sempre pensaram que isso é uma performance também, mas não é assim. E desde a primeira vez que eu fiz também me acendeu essa vontade de fazer enquanto performance. E aí foi uma decisão pensar assim, que a pessoa que vai ser envelopada seria eu ou eu envelopo uma outra pessoa para conseguir ver e construir essa imagem que me interessa desse corpo envelopado, né? E aí eu decidi que a ideia é que seja eu mesmo, essa pessoa por detrás dessa coisa, porque ela fala de umas questões que estão ligadas a mim, mas e aí me parece importante nesse momento tá lá. E como é uma ação difícil, eu prefiro me submeter a ela do que uma outra pessoa, mas assim, não necessariamente precisa ser somente eu. Em outro momento, é possível que outra pessoa possa fazer esse trabalho, ou então, no cabo de guerra, que outras pessoas façam e que eu não esteja presente. Assim, é possível, entendendo que o trabalho é essa ideia e que está muito vinculada com a minha experiência de vida, com as minhas ideias, mas que pode existir sem a minha presença, tranquilamente, assim. Então, já respondeu. Uma pergunta técnica sobre a montagem das suas instalações.
tem a ver também se pode existir, né, se pode acontecer sem a sua presença. Existem manuais com as diretrizes para a montagem sem a sua presença? Trabalha com assistentes? Alguns trabalhos sim, tem esses trabalhos do que estão na exposição em homenagem a Carolina Maria de Jesus. Eles têm uma instrução que são bem simples assim de montagem, o que usar, mas são coisas bem simples assim. Eu não Pensando aqui, eu não tenho nada que demande algo muito específico, assim, que precisa ser feito de tal maneira, nesse sentido. Não, assim, acho que se em algum momento eu via a ter isso, é porque é importante para o trabalho, assim, né? Para a significância do que o trabalho está refletindo ali, né? Se caso contrário, não, assim, e aí, assim, as especificações de montagem também, assim, elas são bem amplas, porque às vezes esse trabalho mesmo, assim, eu sugiro colocar uns parafusos, e o trabalho apoiado sobre parafuso, mas eu deixo a critério da pessoa escolher qual parafuso, como que ele vai ser, e se talvez o local não permita um parafuso, que seja possível solucionar a exibição disso, porque o que precisa é que o trabalho seja exibido daquela forma, assim, tem uma ordem das faixas, né, de mostrar, mas é algo bem simples, assim, nada muito complexo ou criterioso, assim, que precisa seguir um passo a passo, assim, uma regra para ser feito. Olá. Bom, Marcelo, então, está respondido, Flávio? Sim, Sim. com certeza. Bom, Marcelo, então, muito obrigada, né? Chegamos ao fim da nossa conversa, infelizmente. Gostaria de saber se você tem algo a mais para registrar, né? Porque, na verdade, essa conversa nossa, né, aqui não deixa de ser uma documentação, né, sobre as tuas ideias, sobre a forma, né, de ver que você pretende, né, que essa obra seja vista também, né, seja preservada. Se você quiser mencionar alguma coisa, né, além disso, que seja importante. E também, se você quiser falar alguma coisa sobre essa teu, como é que eu vou dizer, a tua forma de trabalhar nas residências, por exemplo, que eu acho super interessante, né? Você já falou, né, que a questão que a obra não é tão individual assim, e agora, né, como você mencionou, que você está ajudando, né, o artista Udalto. Eu não sei se você gostaria de falar alguma coisa assim sobre como é que é essa relação, como que se dá, né? Essa ajuda, né? Que não é nova, né? Isso acontece há muito tempo já, né? Mas eu acho interessante essa questão, inclusive, dessa participação, da autoria, um pouco. Só isso para finalizar e se tivesse, não. Legal. Acho que, primeiramente, queria agradecer, né, esse momento aqui. Acho que ele é extremamente importante, porque acaba me fazendo refletir sobre o meu próprio trabalho, né, o que eu estou construindo também, enquanto obras de arte nesse sistema, nesse espaço, né. Eu penso que o que tem a ver com a nossa conversa, que talvez eu gostaria de falar para além do que foi dito aqui, é que entendendo esse momento presente, onde a gente tem a possibilidade de outros corpos que antes não habitavam esses sistemas institucionais da arte, estão produzindo arte, como corpos negros, pessoas trans, indígenas, né? Todos esses grupos que antes estiveram excluídos, né, dentro desse sistema da arte, eles, além de contribuírem ali com essas presenças outras, elas também, essas existências também trazem outras possibilidades materiais para esse cenário, né? Então, assim, a gente acaba ampliando esse universo de possibilidade material
dos trabalhos, né? Isso, obviamente, aumenta o desafio para restauração e conservação, mas também amplia a nossa possibilidade de aprendizado, assim, com essas outras narrativas e experiências, né? E aí, assim, a minha relação e experiência com a residência artística, as residências artísticas, né? Entendendo que são esses espaços de troca, né? De troca com aquele contexto no qual a gente vai se inserir. Aí, no caso, assim, eu estou aqui em Goiânia, dentro do espaço de um outro artista, que é o Dalton Paula, que ele pensa esse ateliê como uma escola de arte também, assim, isso para mim é extremamente importante. E aí eu acho que o caminho dele de pensar a arte é, inclusive, muito parecido com o meu, de entendendo que a gente faz arte para estabelecer conexão e troca, assim, né? E aí eu não penso a arte hoje em dia para estar nesse lugar da individualidade, do que foi algum tempo, da genialidade, da existência de como alguém que foi tocada por um toque divino e aquela pessoa consegue materializar algo único no universo. Não, só acho que a gente está trabalhando com imagem, com construção de questões que são capazes de tocar poeticamente as outras pessoas e suscitar reflexões, né? E aí me interessa criar essas conexões e me conectar com pessoas que eu admiro, como Dalton, por exemplo, como outros lugares de residência, ateliês, que eu fui, assim, entendendo que eu vejo o meu trabalho como uma construção coletiva também, assim. Só estou materializando ideias e questões que elas têm muito a ver comigo, mas que também fazem sentido para outras pessoas, em outros contextos também, e aí é o que me interessa. Bom, muito obrigada, Marcel, obrigada a Eu que todos, agradeço. né? Finalizamos, né, por aqui, né? Mas continuamos juntos, né, para uma próxima. Essa conversa continua, tá bom? Um abraço. Beijão, gente. Um abraço. Um abraço a todos. Vou editar para a gravação.